Ora, bom dia. Este é um trabalho sobre o módulo 3, Regiões Vitivinícolas de Portugal, do terceiro curso de extensão da EHTDL. O tema escolhido foi sobre a bairrada entre mar e serras. Ora, a localização da região da bairrada, a bairrada fica em Portugal, conforme podemos ver aqui, e a região uh, situa-se no centro de Portugal como podemos ver, ela está rodeada, por assim dizer, a região da Bairrada, que é esta mais pequenina aqui, ela está rodeada, encontra-se inserida, a denominação de origem Bairrada encontra-se inserida dentro da indicação geográfica Beira Atlântico. Dentro desta indicação geográfica Beira Atlântico ainda podemos encontrar as terras de Sicó. É na região centro que encontramos então, portanto, a região da Bairrada e situa-se no centro litoral de Portugal, entre Águeda e Coimbra, numa extensão de 40 km, tendo como fronteira leste os contrafortes das serras do Caramulo e do Bussaco. Ora, a oeste estende-se até à orla marítima, recebendo por isso uma marcada influência do ar mais úmido proveniente do Atlântico. E relativamente à região da Bairrada, um pequeno apontamento histórico que tem a ver com a cultura da vinha na região, e conforme podemos ver neste gráfico, a cultura encontra-se bastante disseminada, mas a cultura da vinha na região remonta pelo menos à época da Reconquista Cristã aos mouros, e a produção nesta região consta de documentos históricos datados do século X. Aliás, Dom Afonso Henriques autorizou o plantio de vinhedos no Monte Bussaco, facto que atesta a fama longínqua dos vinhos da região. Nos séculos X a XII, a cultura da vinha teve bastante incremento, sobretudo por influência das ordens monásticas, em que os mosteiros de Lourvão e de Santa Cruz da Vilariça foram testemunhos. No século XVII, a importância do comércio dos vinhos da Bairrada é manifesta pela sua exportação através do Porto da Figueira da Foz. No século XVIII, porém, o Marquês de Pombal terminou o arranque de vinhas da Bairrada sob o pretexto de proteger os vinhos do Douro. Esta medida seria revogada por Dona Maria I. Foi também uma terra de defesa da independência, ameaçada pelos exércitos invasores de Napoleão detidos na Serra do Bussaco. Aliás, a palavra bairrada significa conjunto de bairros, tomando o termo bairro não na acessão usual de povoação ou parte de povoação, mas no sentido que lhe dá a linguagem popular de certos terrenos em que o barro predomina, terrenos fortes, sobretudo próprios para a cultura cerealífera. A abundância destes terrenos na região, desta abundância, lhe adveio o nome. E foi a aptidão cultural indicada que serviu de pretexto ao Marquês de Pombal para mandar arrancar todas as vinhas da região, embora, a tal medida, não fosse também estranho o propósito de engrandecer a região do Douro. Seria António Augusto de Aguiar, o primeiro, em 1867, a delimitar esta zona vinheteira, facto que antecede à própria demarcação de Bordeus. Em 1887 é criada a Escola Prática de Viticultura e Enologia da Bairrada. Em 1890 é responsável pelos nascimentos dos primeiros espumantes, esta Escola Prática de Viticultura. E, apesar da sua longa história, o reconhecimento da região da Bairrada como região vitivinícola demarcada tornou-se oficial apenas no ano de 1979. Na região da Bairrada encontramos vinhedos, a serra, as termas, a ria e o mar, complementados pelos encantos das cidades e núcleos rurais em 8 dos municípios da região: Águeda, Anadia, Aveiro, Cantanhede, Coimbra, Mielhada, Oliveira do Bairro e Vagos. A região é cruzada por uma rede de pequenos rios, o Sértima, o Levira, que é afluente do anterior, o Águeda, o Boco e o Varziela.
A Bairrada está geograficamente limitada a sul pelo rio Mondego, a norte pelo rio Voga, a este pelo Oceano Atlântico e a oeste pelas serras do Bussaco e Caramulo. Tal localização faz desta região um peculiar espaço, com um clima próprio e um terroir especial, onde o barro predomina. Os solos desta região são predominantemente argilocalcários, de origem jurássica e triássica. São solos arenosos, oriundos do Pilopleistocénico e solos de aluvião. Os solos mais adequados à vinha são os típicos barros, solos argilosos com maior ou menor teor de calcário, que criam as melhores uvas para vinhos de superior qualidade. A influência do ar mais úmido proveniente do Atlântico torna o clima relativamente temperado, com invernos doces e verões não demasiadamente quentes, com chuvas que, quando ocorrem no mês de setembro, comprometem por vezes a qualidade da vindima, sobretudo para castas mais sensíveis à podridão. Nesta região, é de notável influência marítima, chama a atenção a grande amplitude térmica na época do amadurecimento das uvas, podendo chegar a uns impressionantes 20 graus, o que contribui para manter a acidez das uvas, conferindo grande frescor aos vinhos delas resultantes. E em 2015 a região possuía cerca de 9.000 hectares de vinhas, dispondo-se ao longo de colinas de fraca inclinação e zonas planas, segundo uma estrutura fundiária fortemente fragmentada, aproximadamente 10.000 explorações e 30.000 parcelas. As propriedades raramente excedem os 10 hectares, sendo frequentes parcelas com meio hectare. Relativamente à produção, na caracterização da região, os dados respeitantes a este gráfico foram obtidos a partir de diferentes edições das estatísticas agrícolas, emitidas pelo Instituto Nacional de Estatística. E relativamente ao ano 2019 não dispomos de dados, pois o INE não procedeu à emissão do dossiê. Encontrava-se a processar os dados relativos ao recenseamento agrícola de 2019. Ora, o que podemos constatar neste gráfico é que, de 2010 a 2020, a região da Bairrada produziu uma média de 235.164 hectolitros de mosto. E constatamos ainda que as produções durante o decorrer da primeira metade da década mantiveram-se sempre acima dos 200.000 hectolitros. Com este gráfico verificamos também que na região registra-se a tendência dos vinhos sem certificação, conforme podemos ver aqui, não é? Os vinhos sem certificação estão a perder gradualmente volume a favor dos vinhos de denominação de origem protegida. Conforme podemos constatar aqui, a tendência nos vinhos da Bairrada diminuir o volume de vinhos sem certificação, conforme podemos ver aqui, os vinhos sem certificação têm vindo a diminuir, estão aqui, e por sua vez a percentagem média de produção dos vinhos com denominação de origem protegida, DOP, no quinquênio 2015-2020 situou-se nos 42%. Agora vamos falar um bocadinho sobre a Comissão Vitivinícola da Bairrada. Ora, a melhor forma de percebermos a Comissão Vitivinícola da Bairrada é vendo novamente esta imagem. Ora, a Comissão Vitivinícola da Bairrada, apesar da sua longa história na produção de vinhos, a verdade é que o reconhecimento da região da Bairrada como denominação de origem Bairrada deu-se apenas em 1979. Foi então feita a sua demarcação geográfica e constituída a Comissão Vitivinícola respectiva, com funções de certificação dos vinhos de denominação de origem, com fiscalização e promoção dos vinhos bairradinos. Os vinhos da Bairrada são controlados pela Comissão Vitivinícola da Bairrada, que é quem organiza, fiscaliza e aprova os requisitos para a certificação dos vinhos, que vão desde limites de produção,
castas recomendadas a tempo de estágio. A Comissão Vitivinícola da Bairrada é uma associação interprofissional onde estão representados a produção e o comércio. Em jeito de resumo, a Comissão Vitivinícola da Bairrada tem como competências atribuir a denominação de origem Bairrada, a venda dos selos de garantia para os vinhos aprovados, participar e promover a participação em feiras e apoia também a realização de ações de índole técnica e científica. Para o reconhecimento dos vinhos como denominação de origem Bairrada, existem uma série de critérios a cumprir, nomeadamente as vinhas têm que estar cadastradas na CVR e conter as castas indicadas por lei, e a sua produção não deve exceder os 55 hectolitros por hectare para os vinhos tintos e 70 litros por hectare para vinhos brancos, rosés e espumantes. No decorrer do ano vitícola são colhidas amostras de vinho de cada vasilha e submetidas à análise e prova à Câmara de Provadores da Bairrada. A Comissão Vitivinícola da Bairrada possui ainda uma Câmara de Provadores específica para espumantes. Conforme podemos ver aqui, a Comissão Vitivinícola da Bairrada também, por assim dizer, controla a sub-região Terras de Sicó, que se encontra inserida dentro da indicação geográfica Beira Atlântico. Vamos conhecê-lo um bocadinho. Aqui está a Comissão Vitivinícola da Bairrada, controla os DOC Bairrada, a indicação geográfica Beira Atlântico e a sub-região Terras de Sicó. Relativamente à sub-região Terras de Sicó, este território situa-se na região centro de Portugal, englobando a totalidade da área dos municípios de Alviázer, Ancião, Condeixa Nova, Penela, Pombal e Souro, em torno do maciço da Serra de Sicó. Possui uma área total aproximada de 1500 km². Aqui os solos são de origem argilo-calcária, de diferentes nuances, com pequenos afloramentos de xisto, povoando o verde das encostas de Lourengas da Serra de Sicó, com um clima de invernos frios e úmidos e verões quentes e secos. Nestas vinhas, podadas em vaso, as mais antigas, e em cordão bilateral, as mais recentes, predominam as seguintes castas. As tintas são o alfrocheiro preto, a baga bastardo, rufete, tinta roriz, trincadeira e tauriga nacional, e as brancas são o Fernão Pires, rabo de ovelha, arinto arcial. Os vinhos produzidos na sub-região de Terras de Sicó só podem ser comercializados após o estágio mínimo de 6 meses e um título alcoométrico adquirido no mínimo de 10 graus em volume. Relativamente agora aos vinhos da Bairrada, vamos conhecê-los um bocadinho melhor, e a melhor forma de nós conhecermos os vinhos, sem dúvida, é conhecendo as castas, e por isso vamos começar com as castas brancas recomendadas, que no seu conjunto ou separadamente devem ter um mínimo de 80% do encepamento da vinha. Vamos conhecer a primeira delas. Começamos com as brancas, e a primeira delas é a Fernão Pires. A Fernão Pires, também conhecida na Bairrada como Maria Gomes, é uma das castas brancas mais plantadas em Portugal. É cultivada nas zonas centro e sul, especialmente na zona da Bairrada, onde é conhecida por Maria Gomes. A casta Fernão Pires tem uma maturação muito precoce, sendo por isso uma das primeiras castas a ser vindimada. Sendo muito sensível às geadas, desenvolve-se melhor em solos férteis de clima temperado ou quente. Relativamente a esta casta, aos vinhos que ela origina, esta casta possui um bom teor alcoólico e uma acidez, vamos por assim, baixa ou média. Por isso os vinhos produzidos ou blendados com esta casta têm intensos aromas florais. Do ponto de vista enológico, é uma casta polémica, adorada por uns que lhe reconhecem uma grande intensidade aromática que, quando bem explorada, permite a obtenção de vinhos distintos, com boa estrutura e forte personalidade. Já também é odiada por outros que defendem que, devido à sua falta de acidez, conduz a vinhos chatos e sem longevidade. O caráter mais marcante é, sem dúvida, a natureza e intensidade de aromas, o que a torna talvez uma das mais aromáticas castas. Os seus aromas fazem lembrar frutos cítricos, doces como a laranja, e flores como mimosa, tília, flor de laranjeira e loureiro. Passamos a conhecer agora outra casta da região, o arinto. Esta casta
O Arinto é uma das castas nativas mais antigas de Portugal, encontrando-se na maioria das regiões vitícolas portuguesas, devido à boa capacidade de adaptação a diferentes terrenos e climas. Relativamente ao vinho, esta casta produz vinhos com uma cor citrina aberta e aromaticamente possui duas faces distintas. Quando os jovens apresentam notas de maçã verde, lima e limão e por vezes algum mineral. Com o decorrer dos anos ganham elegância, complexidade e desenvolvem aromas de mel e petróleo e, para surpresa de muitos, estes vinhos evoluem muito em garrafa, ganhando com o envelhecimento. Passamos agora a conhecer a Bical. A casta bical é típica da região das Beiras, nomeadamente da zona da Bairrada e do Dão, onde se denomina borrado de moscas, devido às pequenas manchas castanhas que surgem nos bagos maduros. Esta casta é de maturação precoce e por isso os seus bagos conservam bastante acidez, apesar de muito resistente à podridão, é peculiarmente sensível ao ídio. Já quanto aos vinhos originários desta casta, os vinhos produzidos pela casta bical são especialmente macios e aromáticos, frescos e bem estruturados. Apresentam uma cor citrina. As notas de pêssego e alperce são as mais distintivas, acompanhadas nos anos mais maduros por discretas notas de fruta tropical, a manga e papaya. Com a idade, os melhores exemplares ganham suaves notas apetroladas e, quando fermentado em barricas de carvalho novo, origina vinhos muito complexos com aromas envolventes, onde predominam as notas amanteigadas, minerais, de melão e de frutos secos. Se hoje já aparecem alguns vinhos extremos, a tradição confere destaque aos lotes com as castas Arinto e Cercial. Em jeito de resumo, produz vinhos aromáticos, finos e alcoólicos, pouco sensíveis à oxidação, aptos para a produção de toques brancos e também de espumantes. Passamos de seguida para a casta Cercial. A casta Cercial é cultivada em diferentes regiões vitícolas, de acordo com a região, e de acordo com a região pode adotar diferentes grafias e apresentar características ligeiramente diferentes. É conhecida no Douro como esganacão e no Dão como uvacão ou cachorrinho, Cercial na Bairrada e Cercial ainda na Madeira. Quanto aos vinhos, a casta Cercial origina vinhos de cor citrina com aroma intenso e delicado a fruta cítrica, vivo e atraente na boca, com acidez refrescante, levemente encorpado, com final harmonioso e equilibrado. Entra geralmente em blends com outras castas, conferindo-lhes acidez e aromas característicos, mas começam já a aparecer grandes vinhos produzidos apenas com esta casta. Passamos de seguida para o rabo de ovelha. O rabo de ovelha apresenta cachos médios e bagos pequenos de cor verde amarelada. É uma casta muito sensível ao ídio e ao míldio. O vinho obtido a partir dela é mais utilizado para produzir vinhos de lote. E as principais qualidades da casta rabo de ovelha nos vinhos são o alto teor alcoólico, a boa longevidade e elevada acidez. Os vinhos que incluem esta casta na sua composição apresentam aromas discretos com notas florais, vegetais e até minerais. Passamos a conhecer agora, dentro das castas autorizadas brancas, uma das a mais emblemática, vamos por assim, que é o Chardonnay. O Chardonnay é originário da região francesa da Borgonha e é atualmente uma das uvas brancas mais plantadas no mundo. Como uma das castas mais populares do mundo, é muito versátil e adapta-se muito bem a todos os terroirs, o que permite a obtenção de vinhos com diferentes aromas e sabores. É utilizada para a produção de vinhos brancos secos, espumantes e também champanhes. Os vinhos a que ela dá origem são vinhos, os aromas que liberta-se, fruto do terroir e das técnicas de fermentação e produção, são bastante distintos. Em climas mais frios podemos encontrar aromas a pêssego, melão, maçã verde, limão e pera.
Já em climas mais quentes, temos aromas a frutas tropicais, como o abacaxi, a banana ou a manga. A passagem por madeira muda muito as características naturais da casta Chardonnay, apresentando aromas e sabores marcantes de baunilha, manteiga, caramelo e pão torrado. Passamos de seguida para as castas tintas recomendadas. Recordamos que, dentro das castas tintas, elas deverão representar pelo menos 80% do vinhedo, não podendo a casta vaga representar menos de 50%. E é claro, por aqui vamos ver que temos de começar pela casta vaga. A vaga é uma casta autóctone portuguesa e o seu nome tem origem no latim significando pura, sem mistura. A vaga é a casta tinta predominante da região da Bairrada, sendo também cultivada noutras regiões, nomeadamente as regiões vizinhas. Trata-se de uma casta de elevada produção, com cachos de bagos pequenos e de maturação tardia. Em solos argilosos e com boa exposição solar, a vaga consegue amadurecer convenientemente e produzir vinhos de cor intensa e profunda. Os sinónimos regionais, históricos e regionais da vaga é também, no Dão conhecida como paga-dívidas, no Ribatejo, Cantanhede e Coimbra é conhecida também como poeirinho, no Douro é conhecida como tinta da bairrada, em Tomar conhecida como carrasqueiro e Baga de Louro no Dão também tem este nome. Claro que a região de maior expansão é mais de metade da superfície vitícola da região da Barrada é ocupada por esta casta. Relativamente a esta casta, o aroma é muito característico, lembrando bagas silvestres e ameixa preta quando jovem, evoluindo para composições aromáticas mais complexas, com notas de café, erva seca, tabaco e fumo. Ao longo do envelhecimento, os vinhos ganham aromas mais complexos e profundos. Na boca, os vinhos jovens são frequentemente um pouco delgados com taninos. Com o envelhecimento, os taninos arredondam e ganha-se volume e persistência e tem um enorme potencial de envelhecimento em garrafa. Outra das castas recomendadas é o Castelão. A casta Castelão é uma das mais cultivadas no sul do país e particularmente na zona da Península de Setúbal. Esta casta já mereceu muitos outros apelidos, entre os quais Castelão francês, e é reconhecida pelo nome de João Santarém no Ribatejo, mas foi sob a alcunha de Periquita que a casta se tornou verdadeiramente popular. O Castelão dá origem a vinhos com tom granada, estruturados, frutados, com particular incidência na groselha e frutos silvestres. Com a evolução, surgem notas de compota e em alguns, um caráter de caça. Na boca, são vinhos macios, com algum acíduo, equilíbrio e persistência, e podem ser consumidos jovens, mas os melhores exemplares prometem excelente capacidade de envelhecimento em madeira. Como passamos para a casta seguinte, da região da Bairrada, é uma das castas recomendadas tintas, que é o Moreto, também conhecida como Camarate. Os sinónimos históricos e regionais desta casta é conhecida como o Castelão Nacional no Ribatejo, Mortágua em Arruda, Moreto de Soure, Moreto também no Douro, e Negro Mouro no Dão. A casta Moreto é ainda uma das principais castas dos encepamentos tintos do Alentejo, a tendência que tem vindo a baixar a sua representatividade, e nomeadamente também nas regiões vitícolas de Granja Amareleja, Borba, Redondo e Reguengos. É uma casta produtiva de maturação tardia com baixos teores de açúcares, pelo que é geralmente a última casta a ser vindimada. É uma casta de elevada robustez e produtividade, indicada para zonas de calor extremo. As uvas da casta tinta Moreto entram geralmente num lote com outras castas, não sendo usual a vinificação extrema. O teor alcoólico provável é normalmente baixo, apesar de ser tardia, e os seus aromas são pouco intensos, sobressaindo notas de frutos vermelhos com alguma complexidade. Os vinhos a colocar no mercado dão origem a vinhos a colocar no mercado num ano, com juventude, macios e de longevidade limitada.
Passamos a conhecer então agora a casta Rofete, que também é outra das castas recomendadas tintas. A casta Rofete, também conhecida como tinta pinheira, é uma casta de produção relativamente alta e regular devido à elevada fertilidade dos gomos e pequena sensibilidade ao desavinho. É uma casta caprichosa e exigente, reivindicando condições muito particulares para poder dar o melhor de si. É sensível ao milho e ao vídeo e é uma casta produtiva com cachos e bagos de tamanho médio. Por ser uma variedade de maturação tardia, tem dificuldade em madurar na plenitude, antes das chuvas do equinócio. Porém, quando amadurece bem, compõe vinhos aromáticos, encorpados, frutados e delicados com um bom potencial de envelhecimento em garrafa e é só raramente engarrafada em extreme. Passamos a conhecer outra das castas recomendadas, que se chama Água Santa, que é uma casta híbrida criada pelo engenheiro Leão Ferreira de Almeida e resulta do cruzamento das castas Preto Mortágua e João Santarém. João Santarém, que é a periquita, o Preto Mortágua, que corresponde à Touriga Nacional. É uma casta muito produtiva e também de grande vigor. Por sua vez, o alfrocheiro. O alfrocheiro é uma casta de origem desconhecida. O alfrocheiro apareceu no Dão, no início do século XX, onde encontrou o seu território natural. Hoje assiste-se a uma crescente e recente popularidade da casta. É uma casta vigorosa que necessita de atenção redobrada para controlar o vigor. Revela uma propensão natural para sofrer com o ídio e com a podridão cinzenta. Os vinhos, produz vinhos ricos em cor e aromaticamente sobressaem os aromas de bagas silvestres, com destaque particular para a amora e o morango selvagem bem maduro, e no paladar é delicado, onde os taninos macios e estruturantes estão em grande equilíbrio com a acidez, com excelente estrutura e aptidão gastronómica. Possuem bom potencial para o envelhecimento dos vinhos provenientes da casta alfrocheiro. Passamos de seguida a conhecer a outra casta recomendada de tinta, que é o Bastardo, também que a casta Bastardo é uma casta muito antiga, já referida em 1532 por Fernandes e Alarte em 1712, também conhecida como Bastardinho no Dão, no Algarve e em Arruda, e a Brunhal na Beira Alta, e também tem o nome de Graciosa. Em França é conhecida como Trousseau, Marenzano em Espanha e Gros Cabernet na Austrália. O aroma desta casta é muito característico, lembrando frutos e bagas silvestres quando jovem, evoluindo para composições aromáticas mais complexas, com notas de fumo, café, erva seca, ameixas secas e tabaco. Ao longo do envelhecimento, os vinhos ganham aromas mais complexos e profundos. Com 10 anos ou mais de estágio, surgem aromas de madeira, mesmo em vinhos que nunca os tiveram antes. Passamos a conhecer outra casta recomendada, que é a Jaen. É no Dão que esta casta melhor se expressa e onde se encontra melhor representada. Em Espanha chama-se Mencia. É uma casta vigorosa, de maturação precoce, com pouca acidez natural e apresentando deficiências na extração de cor. Por ser extraordinariamente produtiva, obriga a mondas apertadas na vinha, sob pena de oferecer vinhos aguados e acídulos e de baixo teor alcoólico. É particularmente sensível ao míldio e à podridão e, apesar de ser uma variedade levemente rústica, proporciona vinhos macios e sedosos que arredondam rapidamente. Vinhos simples, mas sedutores. Macio pode ser elegante se for vindimado precocemente. Passamos a conhecer agora a tinta amarela, também conhecida como trincadeira. Ora bem, é na região, esta casta é muito popular nas regiões do Alentejo e do Douro. No Douro é conhecida como tinta amarela, no Alentejo como trincadeira. E a tinta amarela é uma casta difícil, especialmente vigorosa, necessitando de refreio permanente e de cuidados extremos no controle da produção. Os rendimentos são, por regra, elevados, mas irregulares e imponderáveis. Caracteriza-se por ter cachos médios e muito compactos, mostrando-se extremamente sensível às doenças e à podridão.
As características habituais dos vinhos provenientes desta casta. Os vinhos possuem uma cor granada intensa, quando jovens, e no aroma são perceptíveis notas de alguma ameixa passa. Predomina um aroma herbáceo associado a especiarias e alguma pimenta. Com a evolução, desenvolve aromas de compotas e uma enorme complexidade e finura. Na boca, os vinhos de trincadeira são macios, com algum acídulo, mostrando notas muito semelhantes ao aroma. Quanto à qualidade do vinho, depende muito do seu ambiente ótimo, podendo produzir uvas para vinhos excelentes, mas colocada em condições edafoclimáticas menos favoráveis, como por exemplo tenha muita umidade, o período de maturação reduzido, pode dar vinhos sem interesse. É tendencialmente uma casta de lote, beneficiando recorrentemente da companhia da casta Touriga Nacional, proporcionando vinhos de grande qualidade e com bom envelhecimento. Passamos a conhecer agora a Preto Mortágua, que também é conhecida como a Touriga Nacional, e os sinónimos históricos desta casta são é conhecido como Preto Mortágua, não é? Nudão, na Barrada e em Setúbal. É conhecida como Tourigo Nudão, Touriga Fina no Douro, Alvarilhão e Alvarilhão só por erro na Califórnia. A região de maior expansão inicialmente era Nudão e Douro, no entanto já se encontra em quase todas as regiões do país, com implantação internacional em Espanha, África do Sul e Austrália, Califórnia e Brasil. A pele grossa, rica em matéria corante, ajuda a obter cores intensas e profundas. Relativamente aos vinhos provenientes desta casta, a abundância dos aromas primários é uma das imagens de marca da casta, apresentando-se simultaneamente floral e frutada, e sempre intensa e explosiva, apresentando notas de mirtilo com algumas passagens florais de predominância para violeta, ameixa e menta. Na boca, o vinho apresenta-se cheio, encorpado, persistente, robusto, taninoso e muito frutado quando jovem. Possui elevado potencial para envelhecimentos prolongados, adquirindo nessa altura uma elegância, um aroma e sabor aveludado inconfundíveis. Quando estagiado em madeira nova de carvalho de qualidade, a sua evolução é mais rápida, transmitindo-lhe maior complexidade, embora continue com o toque original da casta. Ora, para conhecermos uma região vinícola, temos que obrigatoriamente falar sobre os vinhos. Relativamente aos vinhos, podemos dizer que a região da Bairrada apresenta características ímpares ao nível do seu terroir e castas autóctones, que pois foram estas que fizeram os vinhos da Bairrada produtos singulares e únicos no mundo. São vinhos de personalidade forte e sabor genuíno. A produção de vinhos da Bairrada está documentada desde pelo menos o período romano, mas testemunhos mais concretos só surgiram em plena Idade Média. Foi com a produção de vinho tinto que a Bairrada passou a ser reconhecida como região vitinícola por excelência. No entanto, os vinhos brancos têm vindo a assumir ao longo do último século um papel importante, principalmente na produção de espumantes naturais, na qual a Bairrada foi pioneira em Portugal. A criação de espumantes aconteceu há 125 anos, pela mão do engenheiro Tavares da Silva, nas atuais instalações da Estação Vitivinícola da Bairrada, que importou para a região os preceitos do método champanhés, o método clássico de fermentação em garrafa. Os vinhos da Bairrada são ricos e cheios de alma, e retratam a terra farta onde provém uma variedade surpreendente de castas para uma só região, onde a baga, variedade que pode originar vinhos base de espumante, vinhos rosados e vinhos tintos, assume particular destaque. Falamos então dos vinhos tintos da Bairrada. E quanto aos vinhos tintos, que são caracterizados por ter uma cor carregada, são profundos
encorpados, de aroma intenso e complexo, sabor penetrante e retronasal persistente. Por sua vez, a Comissão Vitivinícola da Bairrada destaca-nos como possuindo de cor granada a rubi, tomando nuances acastanhadas como o envelhecimento com aroma frutado quando novos, e evoluindo com a idade para aromas mais complexos, de sabor harmonioso, onde sobressai a sua sólida estrutura. Ora, quanto aos vinhos brancos da Bairrada, os vinhos brancos são caracteristicamente jovens e leves de coloração citrina. Os mais elaborados, com estágio em madeira, mostram-se encorpados e de estrutura complexa desde o aroma que, para além de fruta, exibe algum caramelo e tonalidades de defumado. A Comissão Vitivinícola da Bairrada descreve genericamente os vinhos da região como sendo de cor citrina carregada, por vezes com reflexos esverdeados, de aroma frutado quando novos, que evoluem para uma nota resinosa quando envelhecidos, de sabor harmonioso, fresco e persistente. Por sua vez, os vinhos rosés. A Comissão Vitivinícola da Bairrada releva a cor como sendo do alaranjado ou avermelhado de aroma frutado, que revela as castas de onde provém, notando-se em particular a tipicidade da casta baga. A acidez é moderadamente elevada, deixando grande frescura na boca. Por sua vez, quanto aos vinhos espumantes, a Comissão Vitivinícola descreve-os como sendo produzidos pelo método clássico ou de fermentação em garrafa. Poderão ser, quanto ao grau de doçura, brutos, secos ou meio secos, pertencendo a sua maioria à classe bruto. Os mais jovens apresentam aromas florais ou frutados, enquanto que os mais velhos denotam aromas provenientes do contacto mais ou menos prolongado com as borras da segunda fermentação. Agora, relativamente à empresa, nós que procuramos, relativamente à Bairrada, procuramos encontrar uma entidade que fosse o reflexo, espelhasse o que se passa na Bairrada, e optamos pela adega de Cantanhede. A adega de Cantanhede, pela sua representatividade na região e extenso portfólio, foi selecionada, e alguns dos seus produtos que são espelho da região da Bairrada. Foi fundada em 1954 por um conjunto de 100 viticultores. Hoje em dia conta com mais de 500 viticultores associados ativos e uma produção anual de 6 a 7 milhões de quilos de uva, constituindo-se como o principal produtor da região demarcada da Bairrada, representando cerca de 40% da produção global da região. Hoje certifica cerca de 80% da sua produção, sendo o líder destacado nas vendas de vinhos DOC Bairrada e Beira Atlântico IGP. Ora, o seu portfólio inclui uma ampla gama de produtos, em tinto, branco e rosé. Os seus vinhos abarcam desde os vinhos de mesa até vinhos premium, a que acresce uma vasta gama de espumantes produzidos segundo o método clássico, bem como aguardentes e vinhos fortificados. Os seus produtos podem ser encontrados em mais de 20 mercados à volta do globo. O Osvaldo Amado é o seu enólogo-chefe desde 2011. E, segundo a perspectiva do Futuro Canção, que vinhos é que nós poderíamos destacar? Obrigatoriamente, começaríamos por um espumante, o Marquês de Marialba Blanc, Baga Blanc de Noir, Brut Cuvée 2014, tem uma classificação DOC, é um espumante branco bruto, Blanc de Noir, 100% Baga, de aspecto cristalino, com bolha muito fina e persistente, com uma cor salmão com nuances atijoladas, possui um aroma intenso e complexo, e revela notas terciárias resultantes do estágio em borras finas, em surli. O sabor frutado é distinto, elegante e crocante, fresco e intenso. O processo de vinificação foi obtido a partir de desengaço total, com prensagem suave, decantação estática, natural,
Fermentação alcoólica a 18 graus, espumantização pelo método clássico e apenas se aproveitou 30% do mosto da flor, em flor. A maturação, no mínimo 30 meses em cave, Surly, e 3 meses após o dégorgement. A longevidade que se prevê para este espumante é de 36 a 48 meses. E sugestões de consumo em momentos de prazer para acompanhar iguarias delicadas. Os parâmetros analíticos destacamos o teor alcoólico de 12,5, o pH 3,2, a acidez total 6,4 e os açúcares totais menos que 5 gramas por litro. Estes tem ainda o destaque de ter sido considerado pelas grandes escolhas como um espumante de destaque. Tem nuances bronzeadas na cor, indicam a casta tinta, o aroma é intenso e profundo, com notas de pão fresco, casca de laranja cristalizada, um toque perfumado e revela um excelente equilíbrio de boca com textura acetinada e final longo, pontuado por frescas sugestões citrinas. Eles resumem que é um belo vinho e nós também concordamos. Quanto ao vinho branco da região que destacamos, destacamos o Marquês de Marialva Bical Reserva 2019, que é um vinho de classificação DOC, é um branco, 100% a casta bical, de aspecto cristalino, com uma cor citrina definida. O aroma é predominantemente em notas florais, apresenta nuances frutadas, frutos secos e cereal tostado. Sabor fresco, elegante, harmonioso e de distinta persistência. Quanto ao processo de vinificação, foi obtido a partir de desengaço total, com maceração pelicular, com uma prensagem pneumática suave e fermentação à temperatura de 16 graus centígrados. A maturação foi no mínimo 3 meses em garrafa, estima-se com uma longevidade de 3 a 5 anos. As sugestões de consumo acompanham bem iguarias da cozinha mediterrânea, à base de peixe, carnes brancas, charcutaria ligeira e queijos macios. Deve ser consumido à temperatura de 8 graus centígrados. Quanto aos parâmetros analíticos, o teor alcoólico é de 13 graus e meio, pH 3,25, a acidez total é 5,6 gramas por litro e os açúcares totais é menos de 4 gramas por litro. Por sua vez, gostaríamos de destacar o tinto, sendo um tinto da Barrada, o Marquês de Marialva Grande Reserva 2013. Há também o vinho DOC, com as castas 50% Baga, 50% Touriga Nacional, a Baga como representação da Barrada, a Touriga Nacional como sendo a casta mãe de Portugal, vamos por assim, a icónica de Portugal, e nesse sentido é que por isso que escolhemos este vinho. O aspecto é límpido, apresenta uma cor granada intensa, com ligeiros tons violáceos. O aroma é complexo e elegante e apresenta nobreza em distinção, fruto dos longos meses de maturação em barrica de carvalho francês e garrafa. O sabor é frutado, macio, equilibrado e harmonioso. O processo de vinificação foi esmagamento com desengaço total, maceração pelicular suave e prolongada e fermentação alcoólica a 28 graus centígrados. A maturação teve como maturação um estágio de 12 meses em barrica de carvalho francês de tosta suave. Tem uma longevidade de 7 a 10 anos. Como sugestões de consumo, acompanha bem carnes vermelhas, grelhadas ou guisadas, caça de pelos ou penas e queijos curados. Quanto aos parâmetros analíticos, o teor alcoólico é de 14 graus e meio, pH 3,45, acidez total 5,8 gramas por litro e açúcares totais menos de 5 gramas por litro. Conforme deu conta, seguramente, destacamos a marca Marquês de Marialva e só uma breve resenha histórica relativamente ao Marquês de Marialva, que era o Dom António Luís de Menezes, natural de Cantanhede, foi o primeiro Marquês de Marialva, título que recebeu de Dom Afonso VI em reconhecimento da sua valentia ao comando das tropas portuguesas nas batalhas Linhas de Elvas e Montes Claros, as mais importantes durante a Guerra da Restauração, entre 1640 e 1668, quando Portugal recuperou definitivamente a sua independência após 60 anos de domínio espanhol. Podemos, pois, dizer que a ele se deve o facto de Portugal existir hoje como uma nação independente. A adega de Cantanhede está parabéns por ter escolhido um símbolo
tão bom, uma marca tão boa. E temos a dizer que o vinho e o amigo do mais antigo. Boas provas.